Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. E após essa música belíssima que nos reporta a nossa Mãe Maria de Nazaré, nós vamos iniciar mais uma live pela página do Facebook da nossa casa. A nossa casa se localiza no município de Poá, a Rua João Peckne, número 537. Temos atividades presenciais, às quintas-feiras, às 15 horas, são estudos, Estudos das obras básicas da doutrina, das 15 às 16. Na sexta-feira, que é hoje, nós temos uma palestra evangélica, estritamente ligada ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ocorre um estudo. E aos domingos, nós temos palestras com temas variados, como eu sempre digo e reforço, voltado para a família, sempre nas bases do Espiritismo. Mas nós temos uma novidade. A partir de outubro, 6 de outubro, salvo engano, nós teremos mais uma atividade às quartas-feiras na nossa Casa Espírita. Vai ser somente 30 minutos de atividade. Então, vai ter uma palestra de cerca de 15 minutos e depois nós teremos passes. Então, meus amigos, a partir de outubro, a partir de 6 de outubro, se houver algum engano quanto à data, amanhã a Arielle retifica pra gente ou coloca aí nos comunicados, mas amanhã, a Arielle falará na live e pode também trazer esta informação. Então vejam bem, nós já temos atividades às quintas, sextas, domingos e a partir de outubro teremos também as quartas-feiras. Estamos com a pretensão de, no dia 3 de outubro, que olha, pera lá, então, se 3 de outubro é um domingo, é isso mesmo, quarta-feira é dia 6, tá correto. Dia 3 de outubro, dia em que comemoramos o nascimento do grande codificador Allan Kardec, temos, a previsão de exibirmos o filme Kardec na nossa Casa Espírita. Vai ser um domingo de manhã, às 9h30 da manhã. Nesse dia, a palestra irá das 9 às 9h30, aí terá início o filme. Estão convidados. Então, por hora, são esses os nossos planejamentos. Continuamos com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês. E nós vamos, quando chegar mais perto, nós vamos dando mais informações. Então, a minha amiga Arielle disse que está correto sim, dia 6 de outubro. Ok, minha amiga. Então, a campanha de fraternidade, ela acontece para arrecadar mantimentos e produtos de higiene e limpeza. E temos também a nossa campanha do livro espírita. Então, estamos arrecadando, estamos recebendo doações. Se você tiver um livro espírita que você já tenha lido e que queira nos doar, muito agradecemos. E também títulos repetidos, enfim. E em novembro, nós depois vamos estipular a data para que esses livros arrecadados e para nós doados possam ser vendidos, comercializados por preços muito pequenos, simbólicos, de 5, 3, 2 reais, para que todos possam ter condições de levar uma obra espírita para casa. Meus amigos, esses são os recados. Quero dizer também que, por hora, as nossas lives estão sendo revezadas pela Arielle, João Firmino e eu, porque o nosso querido amigo Ezequiel segue internado, melhorando aos pouquinhos, mas queremos crer que em breve teremos o nosso amigo, o nosso irmão de volta, fazendo as suas lives que tanto nos preenchem, o coração, a alma. Meus amigos, então vamos para a nossa prece. E nisso eu convido a todos
Vamos nos unir em pensamento, em sentimento, em coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, hoje é aquela atividade em que, com muito prazer, com muita alegria, nós vamos fazer um estudo breve, bem ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita: Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar, portanto, pelo livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição de número 136. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. Isso está contido em João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos aos desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é o de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, o texto nos fala de coisas terrestres e coisas celestiais e começa com um versículo do Evangelho de João e é uma fala de Jesus, é aquela que ele fala: se tenho falado das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar, não é? Das celestiais. Então, semelhante mensagem teria dito o Cristo a Nicodemos, um doutor da lei, que o procura na calada da noite, não queria que os outros percebessem que ele buscava Jesus, mas ele queria saber mais. E Jesus diz para ele: se das coisas materiais da terra ele falava e ele não compreendia, que dizer das celestiais? Porque falava Jesus a Nicodemos da reencarnação e ele mesmo, Nicodemos, doutor da lei, era ainda uma criança em se tratando do mundo espiritual. E
As indagações dos seres humanos se baseiam em comentários do tipo: ora, por que é que os espíritos superiores então não nos trazem a cura do câncer, a cura totalmente da AIDS, da Covid? Não é? Por que já não passe de mágica? É isso que o ser humano quer. Que preguiçosamente ele não tenha que ir em busca, que ele tenha que pesquisar, fazer o trabalho e fazer por merecer. Queremos que tudo nos venha de mãos beijadas. E isso, absolutamente, é contrário à lei divina, que impôs para todos nós a lei do progresso. Ninguém progride porque o outro fará por nós. Deus não faz nada por nós que nós não sejamos inteiramente capazes de fazer por nós mesmos. Então, o que Emmanuel nos diz é que não adianta, nós não temos condição de avaliar, de compreender se os espíritos superiores nos falarem em que base se dão as suas relações de poder, as suas relações pessoais, de sociedade, como é a vida em mundos superiores, porque nós, simplesmente, ainda no estágio em que nos encontramos, nós não temos condição de compreender. Assim, os espíritos superiores não vão falhar nesta questão e nos falar coisas prematuramente, extemporaneamente, ou seja, fora do prazo, porque eles estariam prejudicando a nossa marcha. Então, eles não vão fazer isso. Eles sabem que, como uma criança que entra na escola, aprende as primeiras letras, assim ela vai seguindo até chegar a um curso superior, a um mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas necessariamente precisa passar pelos bancos escolares e aprender do início. Tudo é processo, assim também conosco. Adianta ensinar conceitos abstratos para uma criança pequenina de 2, 3 anos? Não adianta. Não que ela terá capacidade? Sim, mas não naquele momento. Assim acontece conosco. Então, as coisas celestiais nos serão apresentadas, nós conseguiremos compreender, assimilá-las na medida em que formos galgando o nosso próprio progresso intelectual, moral e espiritual. E os espíritos superiores, sabedores desta realidade, não vão nos trazer ou não vão nos trazer invenções prontas, a resposta sem que tenhamos nenhum trabalho das dúvidas que temos, das doenças incuráveis que ainda não encontramos uma cura. Então, tudo segue um processo divino e precisamos nos concentrar que nós precisamos nos inteirar do que é material. E se quisermos sair do material, precisamos nos elevar através do conhecimento e da prática do bem. Essas eram as considerações, são sempre ligeiras porque o tempo não nos permite grandes conversações, não é, meus amigos? E agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O texto escolhido hoje está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, não é? Porque serão consolados. E o item que nós leremos é tão somente o item 5. Na verdade, o título Causas Atuais das Aflições é constituído este título por 2 itens, 4 e 5, mas leremos tão somente o item 5 para sermos mais concisos e vamos conversar a respeito disso. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou.
mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoa. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Causas atuais das aflições. Então, a doutrina espírita nos coloca que todos nós nos afligimos, todos nós sofremos, mesmo porque estamos num planeta em que provas e expiações pululam. Estão sempre, em toda parte, em todo momento. Mas o sofrimento, as aflições da vida, elas podem ser de dois gêneros, não é? As anteriores, as causas anteriores e as causas atuais. Então, nós vamos nos ater nas causas atuais das aflições. Então, não vamos nos referir a uma vida precedente ou outras vidas pretéritas, mas a nossa vida atual. Então, todas as nossas escolhas, elas nos trazem consequências. Então, tudo que escolhemos nesta vida vai gerar um mérito ou demérito, um acréscimo ou um débito, não é? Então, o que acontece com relação a esses débitos, né, que nós construímos? Aqui diz que a lei humana, ela pode pegar algumas faltas, muito diferente da lei divina. Para a lei divina, qualquer falta que cometamos, por mais leve que seja, não passa em branco. Em algum momento, nós vamos precisar nos equilibrar com a lei do Pai Celestial. Mas com a lei humana, inclusive, aqui está posto por Kardec, que esse texto foi redigido por ele, ele diz que, normalmente, a lei humana vai atingir aquelas faltas que lesam, que prejudicam o outro, a sociedade. Então, eu vou me explicar por um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tente o suicídio. Então, ela tentou contra a própria vida. Mas ela conseguiu sobreviver. Ela vai ser presa por isso? Não. Porém,
Se ela atentar contra a vida de outra pessoa, logo, ainda que ela não consiga o seu intento, ela poderá ser julgada, condenada e presa. Não é verdade? Já quando ela faz para si mesma, a lei humana não vai chegar e prender essa pessoa porque ela tentou suicídio e não foi bem sucedida. Porque se ela tivesse sido bem sucedida, ela teria desencarnado, não é verdade? E vamos lembrar que o suicídio não é, nunca foi e nunca será solução para qualquer mal. Meus amigos, eu estou lembrando que eu havia prometido, inclusive, fazer a leitura de uma mensagem, né, do suicídio. Interessante. Mas eu acho que eu já falei para vocês daquela criança que veio cega, sem braços. Já falei. Ah, ainda bem, pensei que eu estava em falta com vocês. Então, meus amigos, o que acontece? As causas atuais das aflições não são todas percebidas e a lei humana ela é bastante falha. E quando nós erramos muito e a maturidade nos chega com a idade avançada, quando então, se não acreditamos na vida futura, achamos que não há mais tempo para nada. Mas a doutrina espírita vai muito além e diz que antes do berço e depois do túmulo, a vida continua. Havia vida antes do berço e ela continuará após o túmulo. Então, se nós considerarmos, nossa, eu não tenho mais tempo para melhorar, para voltar atrás, se eu soubesse hoje, se eu soubesse quando eu era jovem o que eu sei hoje, jamais eu teria feito isso, mas já estamos nos arrependendo e o arrependimento sincero é o primeiro passo para que possamos dar o segundo, que é a reparação, consertar os nossos erros. Então, nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas equivocadas? Com certeza vamos. Entretanto, nós vamos sofrer, mas o sofrimento, vamos dizer, não paga débitos. O que paga os débitos é a nossa vontade, a nossa ação no bem. É isso. Meus amigos queridos, o tempo está passando muito rápido e nós precisamos então ir para o livro dos Espíritos. Vamos ver a questão que hoje nós vamos abordar. É a questão de número 609. Nela, Kardec indaga se o espírito humano guarda ainda algum resquício de quando ele ainda não era humano. Vamos ouvir a pergunta? O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, antes, né? Ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar ante-humano, quer dizer, antes de o espírito se individualizar e atingirmos o reino humano? É esta a pergunta, se guardamos resquícios. E os espíritos responderão a Kardec. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, o espírito, pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos, mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade.
mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Então, em síntese, o que a pergunta, se nós trazemos traços, se nos lembramos, se trazemos resquícios da vida antes de sermos humanos. Meus amigos, um momento que eu acho que tem uma entrega aqui a ser feita. Um minutinho, eu já estou de volta. Oi, oi. Meus amigos, me perdoem, mas live tem dessas coisas, não é? Tive que pegar uma entrega do correio, senão sabe Deus quando que eles vão entregar novamente. E eu disse pro rapaz, olha, estou com pressa. Aí ele falou assim, mas tem mais coisa para falar. Enfim, mas voltemos aqui ao nosso assunto. Então, o que dizíamos é a respeito, se nós trazemos traços do período antes de atingirmos a humanidade. Então a resposta é, se o período é próximo, então há pouco tempo atingiu o reino humano, com certeza trarei bastante resquícios dos outros reinos, ou do último reino que eu estagiei. Porém, à medida que vamos nos distanciando, que o livre-arbítrio vai sendo elaborado, exercitado, nós vamos nos distanciando disso e não vamos mais nos lembrar. É como nós não nos lembrarmos do tempo em que estávamos no ventre materno, em que éramos bebezinhos, que éramos colocados no berço. Nós não vamos nos lembrar. Assim acontece também com o espírito que atinge o reino humano. O que ele passou antes da humanidade, de atingir o reino humano, ele também vai ficando perdido nas noites dos tempos. Queridos amigos, eram essas as considerações. Obrigada pela companhia e nesse momento vamos ao encerramento. Nesse encerramento lembramos sempre a nossa Mãe Santíssima. Então, vamos mentalizar Jesus, mentalizar Maria, para que a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré possa se fazer presente entre os nossos lares e nossos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e para todos sempre será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco. De segunda a segunda, sempre tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Então, durante esse período em que o nosso querido amigo Ezequiel não está podendo apresentar as lives, então ficou dividido assim. Segundas e sextas sou eu, Vânia. Na quarta-feira, João Firmino. É isso mesmo. Aí na terça, terça eu também, né, gente? Terça também. E a Arielle fica quinta, sábado e domingo. Vou repetir. Eu fico segunda, terça, na quarta é o João e eu fico na sexta também. Aguardando então. E a nossa querida Arielle, quinta, sábado e domingo. Meus amigos, um ótimo final de sexta-feira. Um fim de semana abençoado para todos nós. Um beijo no coração de cada um e um abraço bem apertado e fraterno. Até a próxima e amanhã e depois fiquem com a Arielle. Fiquem com Deus. Um abraço.